Eu recebo aqui na bancada do JL José Ricardo Barbosa. Prazer. Prazer, cara. Ele é diretor da Amarte e atua em agenciamento marítimo, consultoria portuária, entre outros. Seja muito bem-vindo, Zé Ricardo. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Maravilha. Zé Ricardo, considerando sua experiência em consultoria portuária, como é que você enxerga o potencial do impacto de uma ligação seca entre Santos e Guarujá? Ligação do túnel. Como é que você vê isso para o aproveitamento do complexo portuário aqui do Porto? Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque você realmente faz uma liberação de um espaço que é hoje primordial para o funcionamento do Porto de Santos e da cidade de Santos. Certo. Então você libera um modal aí e, como experiência em diversos países que já existe esse tipo de sistema, a melhoria foi realmente significativa. Então eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Agora, a sua empresa lida com os desafios logísticos, né, e regulatórios do setor marítimo. E quais são as abordagens inovadoras que o senhor adota para superar esse tipo de obstáculo? O trabalho logístico no Brasil é um grande desafio. Certo. O Brasil, pela dimensão que tem, e a gente sabe que a melhor forma de você trabalhar a logística é você sempre combinar modais, né? Então hoje você tem que trabalhar de acordo com a realidade do segmento que você vai atuar, com o produto que você vai atuar e com a necessidade do cliente. Então hoje o que a gente precisa realmente enxergar é o cenário como um todo específico para aquele negócio. Então o Brasil realmente ele demanda isso, que você faça sempre essas combinações dentro de um cenário específico. Só para você ter uma ideia, né? Quando você atua com segmento, por exemplo, de insumos, é muito diferente do que você trabalhar com um segmento, por exemplo, de um produto que vai ser movimentado via container. Por quê? Container. Porque os universos são diferentes. Você tem uma situação, por exemplo, no caso do container, né? Você tem escalas já pré-definidas, você tem linhas já que chamam as linhas regulares. Certo. Então você consegue fazer uma combinação muito melhor nesse sentido, porque você prepara o teu produto, você contrata o armador e a linha e você disponibiliza o produto lá. Certo. No caso, por exemplo, de insumos, você está falando de um outro universo. Você está falando do universo de granéis, onde você vai ter a contratação, às vezes, trabalhada por commodities. E essa contratação de armadores, do transporte marítimo, da movimentação até o porto, é uma outra realidade, é um outro cenário. E é mais difícil. Muito mais complexo dependendo da situação. Muito mais complexo. Como é que o senhor vê a situação, por exemplo, do modal trilhos, trens? Vamos ter agora o projeto da Pera, aqui, né, na Pera de manobras dos trens. Como é que você vê essa situação aqui para o Porto? É um movimento extremamente necessário. Você vai liberar uma área que hoje ela é disputada entre ciclistas, entre automóveis que fazem locomoção para trabalho ou a lazer, e você tem a disputa também do transporte de cargas. Então, essa liberação da Pera, eu vejo isso como uma forma muito positiva. Agora, assim como foi feito também, inclusive, por alguns outros terminais ao lado do Guarujá, que facilitou muito o layout do terminal e a movimentação de cargas. Então eu vejo de uma maneira muito positiva. A questão, mais uma vez, é aquilo que nós falamos, né? O modal ideal. Qual o modal ideal? No Brasil é uma combinação dos modais, né? O ideal, se você vai falar em termos de custo e velocidade, etc., você vai falar que é o ferroviário. Mas só que você tem uma realidade brasileira, um relevo totalmente diferente, que você não pode só considerar esse modal único exclusivamente, né? A gente sabe disso. Eu tentei lembrar o nome do modal, não lembrava, eu falei trilho de trem, ferroviário. Agora, como se manter a par de toda a regulamentação? Nosso país é confuso em relação a isso e existem muitas mudanças nessas regulamentações, né? Mudanças na indústria marítima, portuária. Então, como é que vocês fazem para se manter atualizados em relação a isso? A parte mais importante é você ter uma área de atuação. Então, nós procuramos atuar em todas as regiões. Né? Então, a gente não atua única e exclusivamente no sul ou no sudeste, a gente atua em todas as regiões. Quais portos vocês estão, por exemplo?
Nós estamos em todos os portos, desde Rio Grande do Sul até Santarém, no Pará. Com exceção de Rio de Janeiro, nós atendemos também com parcerias, mas nos demais portos nós estamos atuando nesses portos. Então, para que você possa realmente estar a par dos regulamentos, dos marcos regulatórios, você precisa ter essa área de atuação. Então, essa foi uma das nossas estratégias. E a outra é você ter também uma entrada, uma participação institucional e também contribuir, né, de uma forma muito efetiva para que essas instituições também nos ajudem. Isso nos aproxima de estarmos cada vez mais atentos e atualizados com relação aos marcos regulatórios e aos novos regulamentos. Como você mesmo falou, né, Tiago? O Brasil realmente ele é campeão em regulamentos e com o tamanho que nós temos do nosso país, as interpretações, às vezes, elas podem ser difusas, elas podem ser diversas para um mesmo tipo de procedimento ou processo. As realidades são diferentes, apesar de ser do mesmo país. Então, esse tipo de situação é muito comum acontecer. Então, a primeira é você realmente estar atuando de maneira com uma abrangência nacional. E a segunda é você realmente ter uma ligação muito efetiva, muito próxima às instituições que nos representam e que também podem nos trazer, nos alimentar com as atualizações dos regulamentos. A Marte existe há quanto tempo? Há quanto tempo ela atua nesse setor? Nós, de fundação 2009, de 2009 a 2014, nós atuamos atendendo um cliente especificamente. Certo. E aí, de 2014 até hoje, nós estamos atuando para o mercado de uma forma geral, desde 2014. Como vocês enxergam o futuro? Tem melhorado? Tu acha que vai melhorar? Como está a situação? Eu sou otimista, Tiago. Eu entendo que eu estou atuando nessa área já há 30 anos. Certo. Né? Nessa área já há 30 anos, com diversos portos no Brasil. E a gente vê um progresso muito significativo de 30 anos para cá. Falar que nós não temos, que nós já chegamos num patamar ideal, não. A gente tem ainda um caminho muito longo a percorrer, mas nós já vimos também muito progresso. Hoje, em termos de regulamentos, em termos de tecnologia, de profissionalismo, de formalidade, para que o Brasil possa ser competitivo globalmente falando, os portos tiveram avanços significativos. E mão de obra? E mão de obra, como é que está? Então, a mão de obra, o que nós precisamos trabalhar cada vez mais é no desenvolvimento de treinamentos específicos para essa área, para esse segmento portuário que é tão importante para o Brasil, né? Tem que qualificar o pessoal. Tem que qualificar o pessoal. Maravilha. Isso é necessário. Zé Ricardo Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Falando sobre o setor Porto aqui de Santos. Tá Prazer aí. Muito obrigado.